Todo cristão que vive a verdade ensinada pelo Evangelho é perseguido de alguma forma. Você não vai encontrar nenhum cristão autêntico vivendo uma vida isenta de oposição. Você poderá até pensar, mas não é somente o cristão que tem bons princípios? Existem pessoas maravilhosas e de bom coração, mesmo fora da fé cristã. E existem mesmo. Bem como existem também crentes picaretas. Mas, quando se trata de princípios, as negociações no tocante a eles revelarão a diferença entre um e outro. Alguém poderá ser bom até você mexer no bolso dele. Alguém poderá ser bom até você pisar no calo dele. Alguém poderá ser bom através das doações públicas que faz. Mas quando surgem as dificuldades, quando se vê frente a uma tentação, ressurgem as racionalizações, buscando desesperadamente a licença para a ação desejada. Alguém disse que a melhor forma para se conhecer uma pessoa é lá em casa com a família. Eu avançaria um passo. Uma pessoa somente se revela quando está sozinha. Viver uma vida coerente, ainda que sofra desvantagens físicas, emocionais e financeiras, não é coisa fácil. Mas afinal, é necessário isso? Então a coisa começa a complicar e surge um leque de questionamentos. A verdade é que ninguém faz nada de bom se não tiver algo em troca. Isso é óbvio e próprio do ser humano. Somos bons profissionais porque aguardamos uma promoção. Trabalhamos além das nossas forças porque queremos manter o status. Somos bons porque queremos manter a reputação. O problema é que o cristianismo ensina uma bondade incondicional. Deus não depende da ação do homem para mandar o sol e a chuva. Mesmo aquele que faz o bem somente para ter o céu em troca, está desclassificado segundo o próprio Jesus Cristo. Então, a questão ética da bondade fica fragilizada quando a limitamos numa esfera puramente social. No fundo, a sociedade finge os valores da bondade. Discretamente, ela nega a sua autenticidade. Você quer ver? Se for honesto, poderá levar o rótulo de trouxa. Se não se vingar de uma ofensa, levará um rótulo de covarde. Se falar a verdade, levará o rótulo de burro. Se perdoar uma traição, levará o rótulo de chifrudo. Se for cristão, levará o rótulo de crente. Se for obediente, levará o rótulo de moralista. Se recusar uma cantada, levará um rótulo de gay. Se for íntegro, levará o rótulo de fanático. Esses são alguns dos rótulos impostos pela sociedade incrédula e inimiga de Deus. Eles são frutos da liberdade ensinada pelo mundo desenvolvido. Então, observe que a partir desses rótulos, para ser um bom cidadão, você precisa ser desonesto para passar a ideia de esperto. Precisa se vingar para manter o respeito. Precisa mentir para ser próspero. Precisa esconder a fé para não ter a sobriedade posta em dúvida. Precisa ser hipócrita para agradar a todos e ter muitos amigos. O mundo chama tudo isso de equilíbrio. Todos os valores são relativos. Seja honesto e sincero com você mesmo e chegará a essa infeliz conclusão. Quando Jesus esteve entre nós, ele contrariou todas essas regras. Ele construiu pontes, desfez preconceitos, restaurou os valores da mulher, ratificou o sentido da lei, repreendeu e falou a verdade para os sabichões da época, foi amigo de prostitutas e cobradores de impostos. Enfim, Jesus Cristo foi um grande revolucionário. Ele andou na contramão da vida e por isso foi perseguido até ser assassinado pelos próprios conterrâneos. Sim, Jesus Cristo foi fiel a seus princípios e se deu mal. Abel foi obediente a Deus e se deu mal. José escolheu ser fiel a Deus e ao chefe e levou a pior. Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram obedecer a Deus e se deram mal, foram parar no fogo. Daniel escolheu ser fiel às suas convicções e foi parar na cova dos leões. João Batista, sem comentários, se deu muito mal. Teve a cabeça decepada por denunciar um pecado. Estevão se deu mal por defender a causa do Mestre, morreu a pedradas. Na Idade Média, milhares de cristãos foram parar na fogueira ou despedaçados por leões em arenas porque decidiram permanecer fiéis ao lado de Deus. O sangue espirrava pelos muros e corria rua abaixo. Poderia citar outros, os discípulos de Jesus. Todos eles se deram mal, muito mal porque foram fiéis em seguir a Jesus. Com exceção do apóstolo João, todos foram torturados e assassinados. Se você decidir seguir a Cristo, custe o que custar, poderá ter até o mesmo destino que todos esses tiveram.
porque a sociedade de hoje ainda mantém os mesmos valores daquele tempo e outros ainda mais requintados. A palavra de Deus diz em Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Significa que quando as leis dos homens vão de encontro aos princípios de Deus, a obediência deve ser exclusiva a Deus, não importam as consequências. Nós cristãos não sofremos perseguições hoje porque não estamos fazendo a diferença no mundo. Absorvemos manias, filosofias, estilo de vida. Acontece que a vida está tão boa, tão confortável, que ninguém quer correr o risco de se dar mal. Já ouvi de alguns pastores, eu sei que isso é o certo, mas não posso falar isso em público, senão perco meu emprego. Um outro dizia, quando me aposentar, vou expor minhas próprias convicções. O seu ministério é uma missão ou uma profissão? Gente, que tipo de religião é essa? É a religião das conveniências? Que contrassenso gigante equivale à negação de Pedro. Quem é que está disposto a se dar mal? Ficar desempregado, perder o carro, quem sabe até a casa confortável, porque andou falando que não devia. Já pensou quando chegar a grande tribulação, a perseguição do final dos tempos? Milhares de pessoas morreram em defesa da fé. Mas sabe de uma coisa? Em nossos dias, muitos pregam que estão até dispostos a morrerem em defesa da fé, mas não estão dispostos a viverem pela fé. Mateus 10:33 diz, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Que tragédia! Não tenha medo de ser diferente, não tenha medo de dizer a verdade, não tenha medo de ser fiel às suas convicções, ainda que o resultado seja o desemprego, a perseguição e a morte. Não tenha medo de dizer não quando for necessário. Não permita que nada nesse mundo se interponha entre você e Deus. Não coloque em risco a sua chance de vida eterna por coisas que se acabam. A palavra do Senhor diz em Mateus 5:11, bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. E segue, alegrai-vos, porque assim foram perseguidos os profetas que foram antes de vós. Apocalipse 2:10 diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que promessa! Vale a pena ser fiel apesar de... Eu vou terminar com um pensamento de ouro. A maior necessidade do mundo é a de homens, homens que não se compram nem se vendem, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Isso está no livro Educação, páginas 56 e 57. Quando se fala homem, entende-se no sentido genérico. Amigo, não tenha medo de se dar mal na vida por defender a sua fé. Consagre a Deus a sua consciência e seja fiel às suas convicções, ainda que caiam os céus. Pense nisso.